e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e minha herança. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Aleluia. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Podem sentar-se, meus queridos. Por ser extremamente autodidata, este salmo fala só quando nós o lemos de uma maneira muito especial. O livro dos Salmos, um dos livros poéticos, sem sombra de dúvida, é dos mais lidos na palavra do Senhor. Nós temos muito deles, obrigado, decorado, e fazemos inclusive de uma oração para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Muitos versículos contidos no livro de Salmos são extremamente marcantes, são verdadeiras declarações de fé, de segurança, de confiança. Inclusive renova a nossa vida, mexe com os nossos sentimentos, nos faz chegarmos mais próximos ao Senhor quando lemos alguns deles, porque eles conseguem mexer com o que há de mais íntimo e profundo dentro do nosso coração. Este, de forma específica, foi escrito por Davi, e Davi ele declara todas as suas afeições e todos os seus sentimentos do dia a dia centralizados em Deus. É uma oração silenciosa, um cântico, como muito dos salmos, um cântico de confiança, de declaração ao Senhor, de que Davi estava seguro que o Senhor estaria com ele, não só hoje, mas sempre, inclusive uma convicção de vida eterna. Nós lemos aqui que Davi diz que não havia significado algum para a vida dele se a presença do Senhor não estivesse com ele. Não havia uma realização pessoal que pudesse trazer um bom significado ou um divisor de águas, uma marca na história de vida de Davi, se o Senhor não estivesse com ele, porque o Senhor era o centro de todas as coisas. Do Senhor era que vinha, do Senhor era que era merecido louvor, ao Senhor que era merecido louvor, a adoração, e tudo quanto Davi tivesse ou fizesse aqui nesta vida. Ele inicia o salmo com uma boa declaração, pedindo ao Senhor que protegesse ele, porque ele confiava no Senhor. Nós que conhecemos a história de Davi, sabemos muito bem como Davi, em muitos momentos da sua vida, buscou refúgio no Senhor. E o que Deus não fez para refugiar, para proteger Davi? Davi, nós conhecemos a sua história, que foi um rapaz segundo o coração de Deus, o homem que trouxe a mudança extraordinária e radical à história de Israel após Josué, o homem que Deus escolheu como um dos principais ancestrais do Messias e que registrou seu nome na história, fazendo com que
Deus fosse glorificado de uma maneira extraordinária por sua fé, confiança e, acima de tudo, por sua intimidade com Deus, por sua coragem de expressar ao Senhor os sentimentos mais simples e aqueles mais profundos e mais complexos e mais difíceis de serem ditos, inclusive por nós, porque Davi conseguia dizer ao Senhor e expressar ao Senhor até mesmo as suas falhas, os seus pecados, e no conhecimento que ele tinha a Deus, ele disse que o Senhor o conhecia ainda informe no ventre, e por conta disso não tinha para onde fugir do Senhor. E numa bela declaração ele diz: expurga de mim até mesmo que estiver em oculto. Ou seja, ele tinha plena segurança e confiança no Senhor de que Deus conhecia todas as coisas dentro dele, que tinha formado todas as coisas dentro dele, e que por isso o Senhor tinha o poder e a autoridade de ajudá-lo a administrar todos os seus sentimentos internos e a coragem de expressar ao Senhor a total dependência de Deus em todos os momentos da sua vida. Aleluia! Se nós olharmos para o tema que os jovens escolheram, uma das palavras me chamou a atenção: consciência limpa e, acima de tudo, ousadia. Ousadia é coragem, mas uma coragem grande, uma coragem motivada, determinada, segura, convicta. Uma pessoa que tem ousadia, ela quer ultrapassar os seus próprios limites, superar ela mesma e passar por barreiras e romper estas barreiras. E quando nós estamos nos dirigindo ao Senhor nosso Deus, nós queremos romper limites da nossa fé, da nossa confiança e chegarmos a degraus mais altos de intimidade com o Senhor. Neste salmo, Davi faz uma declaração pública, inclusive enumerando verdadeiros amigos, e ele diz que estes verdadeiros amigos, que seriam os que poderiam compreendê-lo naquele êxtase de sentimento, eles eram extremamente selecionados para que não pudessem desviar a sua atenção e a sua comunhão de Deus. Uma das lições que nós vamos começar a tirar deste salmo é de que nós precisamos, para termos estes frutos, ousadia, o amor, adorar de verdade e crescer espiritualmente, nós precisamos selecionar bem quem está do nosso lado, com quem nós dividimos nossas experiências, com quem nós podemos conversar, com quem vai acrescentar um pouco mais na nossa vida, porque existem pessoas que só conseguem diminuir, só conseguem nos frustrar, que permitem que dentro delas sentimentos que não são bacanas desenvolvam, como a ira, a amargura, acima de tudo ciúmes, a inveja. E Davi, que tinha conhecimento de causa, ele dizia que Deus era refúgio, segurança dele, e ele confiava no Senhor, porque ele selecionava bem quem estava do lado dele. Ele selecionava pessoas que poderiam acrescentar e que ajudassem ele a afastar-se do mal. Uma boa reflexão, principalmente porque nós estamos num congresso de jovens. Vocês, de forma específica, têm selecionado bem os seus verdadeiros amigos, ou até mesmo os verdadeiros colegas, que essas pessoas possam acrescentar, somar, te motivar e jamais te afastar do Senhor. Porque na astúcia do nosso adversário, ele usa-se de todas as suas armas mais baixas e chulas para tentar roubar o jovem que é vulnerável, porque ele está em fase de descoberta, de amadurecimento, de crescimento, de saber quem ele é, de escolhas. Ele é mais vulnerável a opiniões. Então o nosso adversário, na sua astúcia, ele tenta usar-se de todos os meios para afastá-los da casa do
do Senhor. Mas no nome de Jesus Cristo, eu quero que fique uma lição deste congresso aqui. Quem você está selecionando para estar do seu lado? Como acabaram de cantar, eu quero estar perto, bem mais perto do Senhor. Para nós estarmos perto, bem mais perto de Deus, nós temos que ter do nosso lado pessoas com a mesma convicção, com o mesmo desejo, para que a nossa vida espiritual seja crescente, progressiva, e a nossa meta que é o céu possa ser alcançada verdadeiramente. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Deus vai fazer uma marca na sua vida hoje. Deus vai fazer uma marca na sua vida. Você está em meio a uma grande batalha espiritual, um conflito muito grande. Fique em paz, que eu não estou dizendo que você tem pecado, porque Deus não envergonha ninguém. Você está em meio a um conflito muito grande de decisões, de mudanças. Você está traçando uma agenda para o ano que vem tão cheia que nem você mesmo consegue dimensionar como que ela está cheia e como que isso tudo pode acontecer. Só que em meio a tudo isso, tu está sofrendo pressões terríveis do nosso adversário. Pressões na mente, empurrões para desestimular-se, para desistir. E ele tenta dizer que você não é forte o suficiente para resistir às pratadas que ele te oferece. Mas o nosso Senhor Jeová manda dizer a ti que você vai levar uma marca nesse dia. Você vai levar uma marca nesse dia. Tinha tudo para estar extremamente feliz, mas está aí com medo, receoso, inseguro, sofrendo pressões e não tendo com quem dividir. Mas o Espírito que geme por ti com gemidos inexprimíveis te conhece, te fortalece, te renova e não vai deixar o máximo do passarinho roubar as pessoas. De Davi de buscar refúgio em Deus e de ter do lado dele pessoas que pudessem acrescentar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das grandes experiências foi estar fugindo de Saul. Nós conhecemos a profundidade do que o Senhor fez na vida dele ao levar Samuel para ungí-lo na casa do pai. Samuel olhou com o olho físico e viu a beleza, a estrutura física, talvez intelectual, apesar de Davi ser extremamente inteligente, principalmente porque tinha uma inteligência direcionada por Deus, mas talvez não tinha uma presença para ser um rei. E disso nós já vemos que nestas épocas remotas já existia o pré-julgamento ou o preconceito da aparência. Os irmãos de Davi, eles tinham aparentemente tudo o que pudesse levá-los ao posto de rei. E Samuel, mesmo sendo profeta, homem de Deus, o último dos juízes, ele se enganou. Como servos do Senhor, às vezes nós podemos também nos enganar. Samuel se enganou e ele não conseguiu entender o propósito de Deus. Depois de todos os seus belos irmãos passarem e o Senhor dizer a ele: ainda não é hora de você ungir o rei que será o futuro de Israel. Ele pediu para buscar, ou perguntou a Jessé o que estava acontecendo, e pediu para que trouxesse o menino que apacentava ovelhas, que era Davi. Davi foi ungido rei, mas ele já não subiu ao lugar de rei. Ele recebeu uma herança do Senhor, mas ele precisava esperar a hora certa de tomar posse daquela herança do Senhor na vida dele. Louvado seja o Senhor dos Exércitos. Eu vou seguir a voz do Espírito, mesmo porque o pastor me deu liberdade. Mas eu vou concluir o raciocínio aqui no nome de Jesus Cristo. Aleluia, Deus! Sabe, eu venço milhões de leões todos os dias no público. Hoje eu vou vencer alguns bem
bem grandes, para perder a vergonha aqui, sabe, Senhor? Ela é minha prima, mas é o seguinte: Deus está me mostrando o formato de uma viseira nos teus olhos. O formato de uma viseira nos teus olhos. E o Senhor está dizendo a mim que Ele está fazendo uma grande obra de cura na pressão ocular dos teus olhos hoje. Você tinha até então o início de um glaucoma, que te dá a sensação de tontura e dor de cabeça intensa. Canta da graça. Mas o Senhor dos Exércitos chegou aí, minha prima, para trazer uma cura especial para você. E Ele não vai te deixar com este mal. Eu digo no nome de Jesus Cristo, que o Senhor faz uma obra em todos os teus nervos ópticos internos. A dor de cabeça, em relação a isso, nunca mais vai vir. A tontura e o óculos que parece que não está mais precisando, não vai no hospital por isso. Porque Jesus chegou com cura, receba a cura no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Esta experiência de Davi, do preconceito que ele sofreu dos irmãos, e sendo ungido rei, Saul ainda reinava, e Deus colocou Davi lá no reinado para trabalhar junto com Saul e ser o genro dele, porque Davi venceu Golias. E tudo isso foi uma forma de Deus projetar Davi. Jovem precisa saber esperar no Senhor. Precisa entender que Deus trabalha a longo prazo. Precisa entender que quem espera no Senhor jamais se decepciona. E Davi aprendeu isso a duras provas e lutas. Porque quando Deus é com alguém, não importa onde esta pessoa esteja, o Senhor é com ela. Ela não precisa estar em destaque ou em evidência para ser evidência e destaque, porque Deus é com ela. E quando Davi chegou para reinar, para ser treinado, melhor dizendo, no reino, Deus o abençoou de forma sobrenatural. Israel cresceu, vencia todas as lutas, e isso causou ciúmes em Saul. E ao invés de Saul olhar para Davi como alguém que honrava o seu reino, ele olhou de uma outra maneira. Ele viu em Davi uma ameaça. Ninguém é ameaça para ninguém. Nós somos um corpo. E todos nós, como corpo, somos importantes na casa do Senhor. Você pode ser uma simples cutícula. Você é importante na casa do Senhor. Todos nós somos importantes. Cada um Deus chama de uma maneira, usa de uma maneira, opera através da vida da pessoa de uma maneira, mas todas juntas somam para o crescimento da obra. E Saul precisava enxergar em Davi uma honra de Deus, tê-lo como um subordinado. Mas ele enxergou em Davi uma ameaça. E
nós acabamos de ler. E Saul perseguia. E uma vez no deserto de Zif, Davi teve a oportunidade de matá-lo. Mas ele disse: eu não toco em quem Deus ungiu. Saul estava destituído da glória de Deus. E espiritualmente falando, ele não era mais o rei, porque Deus já estava com fogo em Davi, esperando o momento certo. Mas Davi não tomou posse do que era dele, sem que antes Deus fizesse o que tinha que ser feito. Por isso que aqui ele diz: a minha herança é o Senhor. Ele não se precipitou em buscar benefício no momento vulnerável de Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou, esperou o Senhor trabalhar. A escala de valores que nós vivemos hoje é uma escala de valores errada. As pessoas não perdem oportunidade, às vezes, de vingarem-se, de pegarem para elas o que é dos outros, ou de querer muito rápido o que Deus já fez como promessa. E em alguns momentos ele tenta ajudar o Senhor, trocando o pé pelas mãos e fazendo com que as coisas retardem ao invés de adiantarem. Davi disse: a minha herança é o Senhor. Até na insônia da noite, quando isso acontece, eu tenho certeza, porque é Deus que está querendo falar comigo para me orientar e esperar somente nele. Ele sabia ouvir os conselhos do Senhor, enfrentar a realidade cara a cara, não fugia dos problemas, não se antecipava em resolvê-los, não usava o posto ou os benefícios de ser chefe de um grande exército e de ter com ele bons aliados, e de ver e ter certeza que o Senhor estaria com ele caso ele tomasse uma atitude contra Saul. Mas ele viu que não era a hora de Deus, porque sabia ouvir a voz do Senhor. Por isso, não se precipitou. Aqui ele diz: a bênção da comunhão, do crescimento, a ousadia, uma adoração verdadeira, vem quando nós temos o foco na herança, que é o Senhor. E nós esperamos a orientação dele. Nós ouvimos a sua voz. Davi tinha em Deus uma posição correta de protetor. Quando ele diz do lado direito, ele diz: o Senhor é o meu protetor, o meu defensor. Adversidades podem surgir, mas nós não vamos perder o alvo, nós não vamos perder o foco, ultrapassar o limite. Davi tinha uma esperança verdadeira de que aquele que tinha prometido, tinha ungido, era o Senhor que o levaria a reinar em toda Jerusalém e faria dele um grande rei. Por isso, ele não tomou a atitude de fazer alguma coisa contra Saul. A minha herança vem do Senhor. Davi escolhia a forma certa. Ele era refrigerado, refugiado em Deus. Ele era feliz, ele tinha segurança. A maior da sua herança, que ele tenta nos dizer aqui, era a vida eterna. E para isso, ele estava apto a enfrentar qualquer situação que fosse ameaça para desviá-lo de perto do Senhor. Andar perto de Deus dia a dia é uma proposta de vida
que o Salmo nos oferece, de uma vida vitoriosa, de uma vida feliz. Davi podia dizer isso, porque ele usou as lutas, desilusões, os problemas, para aproximá-lo ainda mais de Deus, e ele cresceu. Em tudo que nós passamos, existe um projeto de Deus. Por isso que Paulo aos Romanos diz aos irmãos: olha, eu sei que tudo juntamente contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Não se deixem levar pelas opiniões erradas que estão tentando infiltrar em Roma, não. Permaneçam na fé daquele evangelho que vocês receberam. Ou seja, as ilusões que passamos, lutas, angústias, tribulações, elas nos trazem crescimento, elas nos trazem adoração verdadeira diante do Senhor. Ela faz com que o amor fique ainda mais perpétuo e seguro dentro de nós, e acima de tudo, ela nos dá ousadia para chegarmos ao trono da graça com confiança e temos certeza que o dia oportuno da nossa história mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele inicia dizendo que Deus o guardava, que ele confiava no Senhor, porque isso só trazia boas vitórias e bênçãos para ele e consequências para a vida dele. Tem dia que não dá nada certo na sua vida aí, moço. Levante a sua mão aí, por favor. Deixa eu paz aí. Isso, levante. Há dias que parece que não dá. Não, é o de trás lá, o de camisa cinza. Isso, para não ficar. Levante a mão. Isso. Há dias que não dá nada certo na sua vida. As coisas parecem que ficam todas atadas e amarradas. Você fica numa crise de conceitos tremendo, porque tenta achar por onde Deus está trabalhando, ou permitindo, ou te provando. Tenta achar dentro de você onde foi a falha, o que você faz que entristece ao Senhor, porque as coisas não andam. Você em alguns momentos tem a impressão que andou, rodou e saiu sempre no mesmo lugar. Não consegue fazer as coisas verdadeiramente se concretizarem. Isto tem te martirizado, os anos têm se passado, a sua história parece que não se concretiza. Mas o Senhor Jeová mandou eu dizer a você que você estava num momento de prova e Deus estava, eu vou usar um termo aqui até meio para descontrair, Deus estava tentando te fazer amadurecer, com o perdão da palavra, tentando te fazer amadurecer e te enxergar, e fazer você enxergar Ele nas coisas pequenas. Você não conseguia enxergar Deus nas coisas pequenas. E hoje você consegue enxergar Deus nas coisas pequenas. Você não conseguia agradecer ao Senhor pelas coisas pequenas. E hoje você exercitou agradecer ao Senhor pelas coisas pequenas. Não foi um processo legal, foi um processo difícil. Ele ainda está um pouquinho acima do meio, ele vai chegar ao fim. Mas esta é uma noite que o Senhor manda eu te dizer que Ele vai começar a te dar alguns sinais de que Ele vai alargar um caminho de prosperidade para você. O salmista no Salmo 37, ele diz assim: não se indigne com o malfeitor que prospera no teu caminho, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Como está difícil para você entender isso? Os maus vão, e você que está procurando o bem sofre sempre a consequência da maldade dos maus. Isso eu digo no sentido profissional, mas o Senhor manda eu dizer a você que Ele vai estender a mão a teu favor, e Ele vai alargar os caminhos, e estes maus que passaram na tua frente ficarão